gente vai retomar agora esse material. Solta aí. Lavínia tem 2 anos, é uma criança esperta e cheia de saúde. Mas depois do falecimento do pai e por causa do cenário pandêmico, ela começou a apresentar algumas dificuldades na fala. Ela ainda era novinha, ela estava com 1 ano quando ele faleceu. E ela já falava, né? O papai, mamãe, dá água. Não falava corretamente, né? Mas falava água. As palavrinhas de criança. E quando ele veio a falecer, foi quando ela começou a regredir. Quando eu percebi que ela não estava mais me chamando de mamãe, quando ela começou a apontar os objetos ao invés de falar. E quando a gente pedia para ela falar, ela não conseguia mais falar. Aí os familiares e amigos diziam que não era nada demais, que cada criança tinha o seu tempo, mas eu não achei correto, né? Eu fiquei preocupada. Sempre atenta, quando percebeu a situação, Monique decidiu buscar ajuda. E com acompanhamento profissional, ela já observou a evolução na filha. Faz 1 mês que ela está sendo acompanhada por uma fono. E hoje eu vejo minha filha sendo outra, assim, né? Hoje ela já fala, já desenvolve, já consegue falar 2 palavras juntas, que é o normal para a idade dela. Essa profissional explica que a pandemia interferiu no desenvolvimento de estímulos sensoriais das crianças e os pais devem estar atentos ao comportamento dos pequenos. O desenvolvimento da linguagem e da fala, ele não acontece de forma isolada. A gente tem a necessidade de expor a criança para estímulos sensoriais, estímulos auditivos. Uma criança, quando é muito pequenininha, ela escuta, mas o que ela interpreta desse som, ou seja, o processamento auditivo que está no cérebro, depende do desenvolvimento que tem relação com esses estímulos auditivos, sonoros que ela tem. Né? Estímulos motores, sociais também são muito importantes. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento da linguagem e da fala, a gente pensa que essa criança que está isolada há mais de 1 ano, ela está privada desses estímulos sensoriais, desses estímulos motores, desses estímulos sociais. E isso tem um impacto grande, sim, no desenvolvimento da linguagem e da fala das crianças. Então, essa privação da escola, né, que ano passado as crianças ficaram em casa, essa privação do convívio com outras crianças da cidade, com familiares, tudo isso interfere negativamente no desenvolvimento da linguagem e da fala da criança. Então, a gente precisa ver se a criança, ela se comunica bem gestualmente, ela faz expressões, ela aponta com o dedo para o que ela quer, e se isso é somente uma questão de sonzinho da fala mesmo, da articulação do som. Quando envolve a comunicação, de modo geral, ou seja, uma criança que não tem vontade de se comunicar, que ela não responde a você quando você está brincando com ela, que ela é mais isolada, ela prefere brincar sozinha, que ela tem interesses muito restritos, ela só gosta de ficar com o carrinho, né, enfileirando o carrinho. Enfim, quando envolve essa comunicação, de modo geral, né, uma criança que não se comunica bem gestualmente, aí a gente liga a lanterninha, né, na verdade, a luzinha vermelha. Mas, de todo modo, a orientação é que se procure uma avaliação, porque o que a gente tem, a gente que trabalha com o público infantil, é que as crianças estão sendo muito subdiagnosticadas, né? Então, os pais acham, não está falando por causa do isolamento, por causa da pandemia. Quando, na verdade, isso pode estar associado a outros quadros. Ela também aponta o tempo em que é comum o início da fala das crianças e o momento em que os responsáveis já devem ficar em alerta. Um bebezinho, por volta dos 6 meses de idade, ele já deve falar algumas sílabas. Por volta dos 9 aos 12 meses de idade, já deve falar palavrinhas como mamãe, papai, água, não, né? Geralmente são as primeiras palavrinhas. Então, em torno de 12 meses, ela deve estar falando aí, em média, 5 a 6 palavrinhas, tá? Que não precisam ser bem articuladas. Então, se com 14 meses a sua criança não fala, ou seja, 1 ano e 2 meses, ela não fala nenhuma palavrinha, não espere, tá? Esse é o limite máximo para que a criança comece a falar. Então, só falando bem rapidamente alguns passos. Aos 18 meses, a criança deve falar de 30 a 40 palavras. E com 2 aninhos de idade, ela deve falar em torno de 200 palavras e já construir frases simples de 2 a 3 elementos. Então, não precisa esperar a criança completar 2 aninhos para que você leve ao fonoaudiólogo. Então, se você percebeu que com 14 meses, 1 ano e 2 meses, a sua criança ela não está falando nenhuma palavrinha, já busca uma avaliação para que o fono te oriente se aquilo está associado, de repente, a outro quadro ou não.
E quando a gente percebe que esse atraso no desenvolvimento está atingindo outros domínios do desenvolvimento, a gente encaminha para uma avaliação com o pediatra ou psiquiatra infantil. Pega essa reportagem, espalha para as mamães dos grupos aí, porque tem muita mãe que fica esperando completar os 2 anos, como muito bem lembrou a nossa profissional entrevistada. 1 ano e 2 meses, está notando que está diferente do amiguinho, está falando menos, leva para o profissional, não espera, não é? Quanto antes começar, mais rápido vai desenvolver, tá bom? Vamos passar aqui no